Olá pessoal, vamos falar sobre dor no pós-operatório de otoplastia. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, por favor, dê um like, compartilhe os nossos vídeos e principalmente se inscreva na nossa página para a gente poder continuar fazendo esse trabalho que nós fazemos. Bom, a dor no pós-operatório da otoplastia ela é bem comum. Muito raro um paciente fala que fez otoplastia e não sentiu nada. Geralmente os pacientes reclamam de dor. Na minha casuística, os pacientes adultos reclamam mais do que as crianças. E a explicação, a meu ver, é bem simples. O adulto, você tem uma cartilagem muito mais resistente à manipulação, resistente à modificação, tanto da forma quanto da posição. Então, se você tem uma cartilagem onde você não tem os desenhos internos, você tem que dobrar, isso causa dor, porque você vai dobrar e vai fixar a cartilagem numa posição que ela não quer ficar. Ela luta contra isso. Então, isso costuma causar dor. Outra coisa é que se você precisa tirar um pedaço da concha para fixar melhor a posição da cartilagem, isso também demanda dor, porque a cartilagem é uma cartilagem que ela já está endurecida. Então, o adulto dói mais do que a criança. Eu não estou falando que criança não dói, lógico, criança sente dor. Mas, em geral, elas sentem menos dor, a incisão menor, a manipulação costuma ser menor, a necessidade de você modificar a cartilagem, às vezes, é menor. Então, em geral, as crianças têm um pouquinho menos de dor. Então, um fator é esse. O fato pela idade, a cartilagem está mais endurecida e isso produz no paciente dor. A segunda causa é a própria manipulação. Uma cirurgia muito demorada, na mão de uma pessoa menos experiente, a pessoa fica manipulando, e quanto mais você manipula aquela região, maior é a chance de ter um problema. Aliás, isso é uma regra em cirurgia plástica. Quanto menos você manipula, menos a pessoa tem complicações. Uma cirurgia que demora 2, 3 horas, a chance de você ter uma complicação é um pouco maior. Outra coisa também é quando você fica cauterizando muito. Se você fizer uma cauterização muito extensa, lógico, você não pode deixar um ponto sangrando, mas se você ficar cauterizando demais, isso também pode levar a um quadro doloroso. Bom, então numa cirurgia que dá tudo ok, que não tem nenhum problema, já existe geralmente a frequência de uma dor maior. Agora, existe uma situação que tem que ficar bem evidente para o paciente, que é quando existe a formação do hematoma. Então, quando o paciente começa a ter uma dor no pós-operatório, e essa dor é uma dor progressiva, que vai aumentando cada vez mais, é necessário que o paciente seja reavaliado pelo médico para ver se ele não está desenvolvendo hematoma. Porque o hematoma, o que é? O hematoma é uma coleção de sangue que vai forçando a orelha na posição contrária que ela está posicionada, que ela está fixada, e isso causa bastante dor, né? E o hematoma, ele precisa, se caso existir, fazer uma nova intervenção, abrir a orelha, drenar o hematoma, fazer uma revisão dos pontos sangrantes, porque se o hematoma permanecer ali, aquilo pode causar infecção, pode causar deiscência para abertura da ferida cirúrgica, né? Então é uma complicação que não é frequente, mas que acontece às vezes e precisa ser detectada. O problema é que muitas vezes o paciente sai com aquele capacete e o médico manda o paciente para casa e fala, volta daqui a, sei lá, 2 dias, por exemplo, 3 dias, para tirar o capacete. Às vezes tem médico que tira o capacete depois de mais tempo ainda. Pelo meu ponto de vista, se o paciente não estiver sentindo nada, ele pode ficar com o capacete um tempo maior, não tem problema nenhum. Mas se o paciente estiver com dor, e essa dor, principalmente se ela for uma dor progressiva, ele precisa ser avaliado pelo médico que operou para ver se realmente não está acontecendo nada. É melhor você tirar o capacete e ver que está tudo em ordem e colocar o capacete de novo, você não, digo o médico fazer isso, do que deixar a coisa passar e depois quando for ver já tem uma complicação e aí pior ainda. Uma outra coisa que eu queria falar é com relação à medicação no pós-operatório. Eu acho que o paciente tem que tomar anti-inflamatório, antibiótico e analgésico. Então, o anti-inflamatório, justamente para diminuir a inflamação e diminuir a dor. O antibiótico, porque, embora seja que a gente chama de uma cirurgia limpa, né, está demonstrado, está provado por uma série
de estudos que quando você entra com uma antibiótico terapia, mesmo para uma ferida limpa, a frequência de dor no pós-operatório diminui, obviamente a frequência de infecção também diminui. Então tem alguns médicos que dão uma dose só de antibiótico durante até o procedimento cirúrgico, né? Aliás, é comum se fazer isso, mas a minha recomendação, não para os pacientes, obviamente, mas para os meus colegas, é que eles mantenham um antibiótico de amplo espectro por um tempo um pouco maior no pós-operatório, pelo menos nos próximos 5 dias, porque é nítida a percepção de que esses pacientes vão sentir menos dor e ter menos complicações, principalmente com infecção. E um analgésico, né? Pode ser qualquer tipo de analgésico que complemente o efeito do anti-inflamatório. Tá? Se você tem alguma dúvida, manda uma mensagem que a gente faz um vídeo para você.